E aí, tudo bem? Eu sou o professor Sandro Geraldo e esse é o canal Viagem Gramatical. Seja bem-vindo a mais uma aula de português. Eu estou bem, graças a Deus, é o mesmo que desejo para você. Estamos dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre sintaxe. Hoje temos como conteúdo as orações subordinadas adverbiais. Orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais exercem função de adjunto adverbial, visto que expressam circunstâncias acerca de determinadas ações. Nós já vimos as orações subordinadas substantivas e vimos que nela quem está no centro do processo são os verbos que precisam ser complementados. E aquelas orações subordinadas substantivas exercem funções de termos em relação à oração principal. Nas orações subordinadas adjetivas, quem está no centro do processo são os adjetivos, ou seja, orações subordinadas que exercem a função de adjuntos adnominais. Nas orações subordinadas adverbiais, o verbo mais uma vez está no centro do processo, mas não pedindo complemento, mas pedindo acréscimo de informações circunstanciais, ou seja, de advérbios. E é justamente isso que as orações subordinadas adverbiais exercem, funções de advérbios, porque nos trazem informações circunstanciais acerca de certos verbos. Primeiro tipo de orações subordinadas adverbiais são as orações adverbiais causais. Indicam causa, motivo. Eu vou trabalhar nesse tipo de oração um fato e outro fato como consequência, ou seja, a relação causa-consequência. Tirou 10 porque estudou muito. Tirou 10. Então, esse tirou 10 aqui é um fato. Mas este fato tem como causa este outro fato aqui. Porque estudou muito. Então, eu tenho aqui a oração subordinada adverbial causal. Essa oração sozinha não teria sentido, porque estudou muito. Mas ela aparece aqui para acrescentar uma informação circunstancial acerca desse fato aqui. Tirou 10. Tirou 10 porque estudou muito. Então, eu tenho aqui a causa e a consequência. Como recebeu hoje, Jorge está feliz. Tenho aqui um fato. Jorge está feliz. Mas Jorge está feliz porque recebeu hoje. Então eu tenho a causa para esta felicidade. Então eu tenho aqui causa, consequência. Causa, consequência. Outro fato importante para as orações subordinadas adverbiais causais é que eu posso pegar essa oração subordinada aqui e transformá-la numa reduzida de infinitivo. Por ter estudado muito, tirou 10. Por ter recebido hoje, Jorge está feliz. Outro fato é a observação dos tempos verbais.
das orações adverbiais causais. Eu tenho aqui pretérito perfeito, pretérito perfeito, pretérito perfeito e presente, ou seja, é um fato que acontece por causa de outro, causado por outro. São subordinadas porque sozinhas não apresentam sentido e são subordinadas porque exercem função, acrescentam informações acerca da oração principal. Segundo tipo de orações subordinadas adverbiais são as adverbiais comparativas. Representam o segundo termo de uma oração. Ele chegou do trabalho como quem chega de um velório. Então eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial comparativa, porque ela serve para comparar o estado emocional de quem chega de um trabalho com o estado emocional de quem chega de um velório, ou a aparência. Compara um fato com outro. O rapaz mente igual mentia o tio. Tenho aqui a conjunção subordinativa, comparativa, que está comparando a ação do rapaz com a ação do tio. Ou seja, todos dois são mentirosos, mentem de forma igual. Então o rapaz mente igual mentia o tio. Terceiro tipo são as adverbiais concessivas. Informam um fato que se concede em oposição ao da oração principal. Aquele carro é novo, embora não pareça. O normal é que um carro novo tenha uma boa aparência. Mas nesse carro aí é concedido que, embora seja novo, o carro não tenha boa aparência. Poeta, cante nem que seja uma canção. Um verbo, outro verbo. Entendes que o poeta ou não quer ou está impossibilitado de cantar tanto quanto esperavam. Por isso, é concedido a ele a oportunidade de cantar nem que seja uma canção. Ou seja, cantar apenas uma canção é o fato que está sendo concedido em oposição ao fato da oração principal. Cante, nem que seja uma canção. O quarto tipo são as adverbiais condicionais. Indicam condição, ou seja, condicionam um fato a outro. Pagarei minhas dívidas se receber amanhã. Esse fato aqui, para acontecer, precisa que esse também aconteça. Caso esse aqui não aconteça, anula esse aqui também. Um está condicionado ao outro. Não chegarás cedo, caso não andes ligeiro. Ou seja, se não andar ligeiro, não chega cedo. Então esse fato aqui está condicionado a esse. Outro fato importante a observar aqui, nas orações adverbiais causais, o tempo dos verbos geralmente é pretérito, perfeito ou presente. Aqui eu tenho um fato e o porquê do fato. Aqui eu tenho fatos, os verbos aqui, o pretérito, futuro do presente e futuro do subjuntivo. Aqui eu trabalho com fatos que aconteceram.
aqui eu trabalho com fatos que acontecerão. E aquela velha história. Ainda tem o se, e é justamente a conjunção subordinativa condicional se. Um acontece se o outro acontecer. Quinto tipo, adverbiais conformativas. Expressam acordo ou conformidade de um fato com o outro. Construir a casa segundo você ordenou. Então, são duas ações aí que aconteceram, mas havia um acordo entre quem construiu e quem ordenou a construção. Ela falou conforme o amigo ensinou. Aconteceram duas ações, mas duas ações que entre os seus agentes houve um acordo comum. Sexto tipo, adverbiais consecutivas. Expressam uma consequência, um efeito ou resultado. O sapo cantou tanto que morreu. Então essa morte aqui é uma consequência desse outro fato aqui. Então essa daqui é a subordinada adverbial de consecutiva. Esse aqui só acontece porque esse aqui aconteceu. Ele dançou tanto que afinou o solado do sapato. Então, para que esse aqui acontecesse, primeiro teve que acontecer esse. Então, aqui é uma consequência desse aqui. Esse aqui não aconteceria se esse não tivesse acontecido. Esse não aconteceria se esse não tivesse acontecido. Então, é um fato e uma consequência. São as orações adverbiais subordinadas consecutivas. Sétimo tipo, adverbiais finais. Indicam finalidade, objetivo. Vim para que todos tenham vida. Um verbo, outro verbo. Se nas orações subordinadas adverbiais causais, eu tenho o porquê de certo fato acontecer, nas subordinadas adverbiais finais eu vou ter a indicação do para quê, e é a função dessa oração aqui, indicar o para quê, o motivo do acontecimento dessa aqui. Rezei o terço da Mãe de Deus a fim de alcançar uma graça. Então aqui está a finalidade, o para quê. Fez isso aqui para conseguir isso aqui, alcançar uma graça. Nas adverbiais causais, eu tenho a indicação do porquê. Nas adverbiais finais, eu tenho a indicação do para quê. Oitavo tipo, adverbiais proporcionais. Indicam proporcionalidade. A proporção nos dá uma ideia de fatos que acontecem ao mesmo tempo. Acontecem com igual intensidade. Agora, um depende do outro. Se um avança, o outro avança. Se um para, o outro para. À medida que trabalhava, endividava-se. Ou seja, são dois fatos que acontecem paralelos. Quanto mais lia, mais aprendia. Isso acontecem aqui, há uma proporção entre a leitura e a aprendizagem, porque aqui também há uma proporção entre a quantidade do trabalho e o endividamento,
por isso são adverbiais proporcionais. Nono tipo, adverbiais temporais. Informam o tempo em que se realiza o fato da oração principal. Ela saiu da igreja assim que o padre deu a bênção. A função dessa oração subordinada aqui é indicar o momento que essa ação aconteceu. Essa aconteceu quando essa aconteceu. Quando amanheceu, cheguei em casa. Então a função dessa é indicar o momento que essa aconteceu. Por isso é uma adverbial temporal. Então, vemos aí 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Essas orações subordinadas adverbiais nos trazem informações circunstanciais acerca das ações da oração principal ou da própria oração principal. Fica aqui um exercício para treino. Espero ter contribuído para a sua aprendizagem e até a próxima aula, se Deus quiser.